Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós daremos continuidade na estrutura do nosso catecismo. Nós já falamos sobre a profissão da fé, sobre os sacramentos da fé e hoje iremos falar sobre a vida da fé. E amanhã terminaremos a estrutura da fé falando sobre a oração na vida da fé. A vida na fé, que é o tema de hoje, o assunto que nós iremos debater hoje, basicamente vem nos falar sobre os mandamentos de Deus. Vamos fazer uma leitura para compreender melhor. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. Vamos primeiro aqui passar para vocês quais são os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus foram enviados até Moisés por Deus. Deus tinha uma comunhão com Moisés, no qual era um profeta de Deus. E assim ele recebeu de Deus os mandamentos para entregar aos homens, e assim para que eles pudessem os praticar e manter também essa comunhão com Deus, para que pudesse ser um povo de Deus. O primeiro mandamento era adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O segundo, não usar seu santo nome em vão. Terceiro, santificar os domingos e festas de guarda. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, guardar castidade nas palavras e nas obras. O sétimo, não roubar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, guardar castidade nos pensamentos e desejos. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Se pegarmos os 10 mandamentos, nós perceberemos que conseguiremos resumi-los em apenas 2, nos quais Jesus nos entregou depois da sua vinda, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas, você irá guardar os domingos, as festas, as datas de adoração ao nosso Senhor. E da mesma forma, irá respeitar o segundo mandamento, que é não tomar seu santo nome em vão. E os outros mandamentos se encaixam em amar ao próximo como a ti mesmo, que são os mandamentos que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Um resumo dos mandamentos de Deus se formaram a partir de Jesus ao nos ensinar esses 2. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo, nós não iremos cometer nenhum crime contra essas situações nas quais nós vivemos no nosso dia a dia. Se nós não gostamos que as pessoas nos roubem, nós não iremos roubar o nosso irmão. E assim por diante. Devemos a Deus o respeito por ter nos criado e por Ele ser o nosso Senhor, o nosso caminho e a nossa luz. Muito bem, entendendo isso, nós precisamos também entender que os mandamentos de Deus estão embasados no amor. E se estão embasados no amor, nós precisamos de dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Deus nos dá o direito de nós sermos nós mesmos através do amor. Ele não nos proíbe de nada. Se você quer pecar, se você quer retirar a sua vida, se você quer roubar, matar, descumprir todos os mandamentos de Deus, Ele não irá te proibir disso. Ele te dá essa liberdade e isso se chama amor. Porém, o amor impõe regras e condições. Deus disse que, apesar de nos dar os mandamentos para que nós pudéssemos obedecer e de nos dar essa liberdade de fazermos o que quisermos, se não obedecermos os mandamentos de Deus, não receberemos a recompensa que Ele tem para nós. Ou seja, nós precisamos de praticar os mandamentos de Deus contra a nossa vontade no início, porque ninguém quer fazer as coisas de boa vontade. Geralmente as pessoas têm no seu coração o pecado e querem agir de forma impulsiva a atenderem os seus pecados. Querem tirar vantagem das pessoas, usufruir das coisas alheias, usurpar da mulher do próximo e assim por diante.
É esse tipo de vida que as pessoas querem, no seu coração, em função do pecado, viver. Eles querem viver dessa forma. Porém, é uma batalha constante que nós temos que ter se nós quisermos alcançar uma comunhão com Deus. Ninguém é obrigado a ter essa comunhão com Deus, mas só terá essa comunhão quem quiser. No início, é o que eu disse, faça até contra a sua vontade, porque é com o tempo que você vai perceber o quanto Deus quer agir na sua vida. De início, você não compreenderá isso. Você precisa de praticar para poder compreender. E quando você compreende, você passa a fazer naturalmente. Você não irá mais esperar recompensas pelas suas práticas. Deus nos convida a fazer por amor, ou seja, Deus nos dá a liberdade de nós sermos nós mesmos por amor e sem ficar com raiva de nós por isso, sem nos agredir por isso, sem nos maltratar por isso. Mas Ele impõe condições. Se você descumpre as condições, você perde as suas regalias. Agora, se você faz por amor, você não irá se preocupar mais em fazer porque precisa de uma recompensa, porque será salvo. Fará porque você ama a Deus sobre todas as coisas. São raras as pessoas que agem a trabalho de Deus por amor e fazem porque querem fazer sem serem obrigadas, porque amam a Deus sobre todas as coisas. Geralmente nós fazemos as coisas para Deus esperando uma recompensa. Fazemos esperando que Deus cure alguém, que nos cure, que nos dê algum bem financeiro, que nos dê alguma recompensa em troca. Mas aqueles que amam a Deus de todo o seu coração e cumprem o primeiro mandamento, irão fazer sem esperar nada em troca. A recompensa vindo ou não vindo, ele fará porque ama a Deus sobre todas as coisas. Às vezes nós podemos perceber isso com algumas pessoas que vivem em nossas vidas. Existem pessoas que quando nós estamos com raiva, ódio, rancor no nosso coração, com vontade de pular na garganta de alguém, que essa pessoa quando chega e nos toca e nos fala alguma coisa, nós nos abrandamos imediatamente, nós ficamos calmos, nós nos tranquilizamos. É a isso que Deus nos convida, a esse tipo de amor. Que quando nós estamos nesse momento de raiva e ódio, quando nós lembramos da palavra de Deus, que nós possamos nos abrandar imediatamente, que possamos tirar de nós, do nosso coração, todo o ódio, toda a mágoa e todo o rancor, porque nós somos convidados a viver o amor de Deus. É fato que não é fácil, é difícil, nós elegemos poucas pessoas que damos a ela o direito de comandar a nossa vida, e a Deus nós devemos dar esse mesmo direito. Não podemos dar esse direito apenas a homens, mas a Deus sobre todas as coisas. Mas sabemos muito bem que o segundo mandamento vem nos falar sobre o amor ao próximo. E podemos dar muito bem às pessoas esse direito de nos comandar, desde que essa pessoa esteja nos caminhos de Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas. Porque o direcionamento dessa pessoa, quando ela ama a Deus sobre todas as coisas, é para os caminhos do bem, é para os caminhos de Deus. E por isso é fundamental você compreender que os mandamentos de Deus são uma chave para a comunhão com Deus e para uma comunhão com os homens. Você estará bem com as outras pessoas a partir do momento em que você respeita esses mandamentos. E respeitando esses mandamentos, você estará bem com Deus. E haverá assim uma comunhão entre o céu e a terra. Esse momento em que você vive no plano terrestre, você terá a oportunidade de viver bem com as pessoas que estão aqui com você. E depois da sua morte, quando ir para o reino de Deus, já estará preparado para poder viver entre todos aqueles que foram salvos. Agora, isso é exclusivamente seu, depende só de você. Eu não posso fazer isso por você, o seu irmão, o seu pai, o seu tio. Ninguém pode fazer isso por você. Às vezes eu vejo mães querendo a salvação de seus filhos. Tudo bem, querer não é poder nessa situação, porque Ele irá escolher os seus caminhos, porque Deus o ama.
porque Deus deu a ele o direito de escolher isso. E você, como mãe, como irmão, pai, deve dar aos seus filhos o mesmo direito, mas não deixe de os educar nos caminhos de Deus. Educar é mostrar onde você deve ir e seguir para alcançar um objetivo. Mas você não deve forçá-lo, porque Deus não o receberá se ele não quiser aquilo para a vida dele. Nada que é forçado chega ao reino dos céus. Só entrará no reino dos céus quem escolher viver essa comunhão com Deus. E às vezes nós, como pais, irmãos, filhos, amigos, queremos que as pessoas estejam conosco no reino dos céus, mas às vezes elas não estarão porque elas não querem. O nosso catecismo de hoje vem nos mostrar exatamente isso. Para que a estrutura do catecismo se forme, é necessário que a pessoa cumpra esses mandamentos de Deus. Cumprindo os mandamentos de Deus, ela terá essa comunhão com Deus. A comunhão com Deus requer das 4 estruturas. Se você cumprir as 4, você alcançará o reino dos céus, a salvação, a comunhão com Deus e tudo aquilo que Jesus nos convida a viver e as recompensas que alcançaremos se nós cumprirmos as 4 estruturas do nosso catecismo. Como já havia falado, é a profissão de fé, os sacramentos da fé, a vida da fé e a oração na vida da fé. A vida da fé de hoje que nós estamos falando é exatamente os mandamentos de Deus. Ame as pessoas, ame a Deus sobre todas as coisas, não mate, não roube, não furte, não deseje a mulher do próximo e assim por diante. Às vezes coisas que nem estão ali, mas que se encaixam. Não xingue o seu irmão, não faça o seu irmão entrar em fúria, em ódio, não persiga as pessoas. Esse tipo de coisa também é cumprir os mandamentos de Deus. Você deve fazer o possível para que seu irmão esteja em paz. Nós somos convidados a viver esse amor exatamente para isso, para alcançar no coração das pessoas a paz. Se você provoca o ódio no seu irmão, provoca ira, raiva, você não está praticando o amor de Deus. Se o seu filho não quer ir à igreja, não provoque o ódio nele. Faça ele ir por amor. Tente o convencer, mostrando quais são os benefícios para ir à igreja, para poder alcançar as coisas de Deus, mas não force. Forçar não levará aos caminhos de Deus. Agora, se o seu filho ainda é menor de idade, está na tua educação, na tua responsabilidade de criação, ele deve acompanhá-lo. E assim é bom que você faça desde pequenininho. Levá-lo à igreja, acompanhar com você até completar a maioridade. Depois que completar a maioridade e assumir as suas responsabilidades na vida, dê a ele o direito de fazer as suas próprias escolhas. Agora, se ele é jovem, se ainda está nas tuas asas, cuide dele de forma que ele possa viver aquilo que você vive. Se ele está debaixo do teu teto, mora dentro da tua casa, ele deve respeito às tuas leis. E dentro da tua casa você tem que impor as tuas leis, assim como Deus impôs as suas leis para a nossa salvação. Agora, se ele está fora de casa, já constituiu sua família e decidiu viver uma vida diferente daquilo que vocês ensinaram, respeite, mas mostre a eles o que é certo, mas sem causar ódio, fúria e raiva, mas leve de forma que eles ainda mantenham o seu coração em paz. Esse é o convite do nosso catecismo de hoje, a levar os mandamentos de Deus a todas as pessoas de forma que não provoque o ódio, a ira e o constrangimento das pessoas, mas de forma a mostrar o amor. O amor de Deus é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, mas impondo suas regras. Dê ao outro o direito de ser ele mesmo, mas imponha as tuas regras. E assim, as leis de Deus são os mandamentos. Você também cria as tuas leis dentro da tua casa. Não deixe que os teus filhos dominem você. É você que manda dentro da sua casa.
Dentro do reino dos céus, quem manda é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E na tua casa é o pai, é a mãe, dependendo da situação, é o irmão, é o tio, é a tia, é o padrasto, é a madrasta, seja quem for. Se você é o progenitor da casa, você é quem manda na sua casa e deve impor as tuas regras, mas deve amar. Amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, mas impondo as tuas regras. E é isso, é o catecismo de hoje, que vocês espero que tenham gostado do aprendizado de hoje, que possam levar a várias pessoas e assim conseguir resgatar mais pessoas, pescar mais homens para a nossa igreja e assim levar também o ensinamento e o aprendizado sobre a nossa igreja, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.